Olá, está no ar o Administração em Debate, um programa do Conselho Regional de Administração do Tocantins, em parceria com o Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro. No programa de hoje, vamos ver uma entrevista com a nutricionista Carla Cota sobre como bons hábitos alimentares podem influenciar no dia a dia do trabalho. No segundo bloco, será a vez de uma entrevista com o administrador Eduardo Machado, que fala sobre empreendedorismo inteligente. Confira! Sejam bem-vindos a mais um programa Atualidades. E no programa de hoje a gente vai falar um pouco sobre nutrição com a nutricionista Carla Cota. Seja bem-vinda, Carla, tudo bem? Tudo bem, eu agradeço a oportunidade de estar aqui nessa entrevista com vocês. Então, a nossa primeira pergunta é um pouco relacionada ao mundo corporativo. Então a gente sabe que os profissionais de administração, eles encontram pouco espaço para se alimentar bem diante do corre-corre que o mercado exige. Então, qual é a melhor dica que você poderia dar para esses profissionais para eles terem um melhor rendimento diante de um trabalho duro? Olha, se a pessoa tem pouco tempo, que esse tempo pelo menos seja no mínimo 20 minutos para se alimentar. Porque menos que isso, a mastigação não vai ser adequada, a escolha dos alimentos pode ser na correria, você pode fazer uma escolha de opções mais fritas, opções mais gordurosas, né? Obviamente, se essa pessoa puder ter um acompanhamento de um profissional para orientar de acordo com o local mais próximo, digamos assim, que ele consiga levar a alimentação de casa, esta seria uma dica. E caso ele não tenha muito tempo, eu diria que foque nos alimentos leves, porque um alimento pesado, uma refeição pesada, em grande quantidade, ele provavelmente não vai conseguir digerir no pouco tempo que ele vai ter para se alimentar. Então, prefere saladas, opções mais leves, para que ele consiga, nesse pequeno tempo que ele tem, fazer uma boa digestão. Você pode dar algum exemplo de alimento para que os administradores possam utilizar no seu trabalho? Olha, o ideal era que ele fizesse um prato, como mais ou menos eu venho comentando, olhar para o prato e observar se o prato tem metade dele vegetais, incluir uma porção de fruta, que pode ser tomate, pode ser uma outra fruta que dê aquela pessoa que gosta de combinar doce com salgado, uma salada de no mínimo 2 a 3 cores de vegetais, que compõe um prato com uma porção de proteína, ou carne, ou frango, ou peixe magros. E 25% do prato das outras combinações, arroz integral, feijão ou outras das famílias, né? O arroz pode ser milho, o substituto do arroz também pode ser a quinoa, e no caso dos feijões, os substitutos podem ser lentilhas, grão de bico. Na verdade, não existe um alimento único para promover a saúde em 5 minutos, né? Ele vai precisar de uma combinação de nutrientes. E o ideal é que ele faça um prato bem colorido e que não seja um colorido com produtos artificiais, né? Que ele utilize de frutas e vegetais em 50% do prato e o restante é a combinação de uma proteína mais magra e aí uma combinação de arroz integral se for mais prático, com feijão ou as batatas, utilizar outros tipos de tubérculos para combinar esse prato. Ah, perfeito. E algo que é muito comum na televisão americana são os programas de saúde na TV. E esses programas têm vindo com bastante frequência aqui no Brasil, tanto na TV paga quanto na TV aberta. Então, como os profissionais de saúde têm visto essa entrada desses programas nesses veículos? Olha, a minha opinião sobre essa entrada é que é sempre um incentivo para que as pessoas cozinhem mais em casa. Eu sou uma intensa estimuladora, inclusive as novas recomendações para a população brasileira vêm recomendando que as pessoas procurem cozinhar mais em casa, procurem preparar os seus alimentos em casa, dividir receita com os amigos, né, para que as pessoas se unam nessa tentativa de consumir menos industrializados e mais preparações caseiras, né? E todos esses programas são uma forma de estimular a ter ideias de como preparar um alimento que parecia ser difícil e pode ser mais fácil, formas de preparar os alimentos em que a gente consiga preservar mais as vitaminas e os minerais. Tudo isso pode ser ganho, pode ser de grande ganho. Então, muitos desses programas, inclusive,
a gente tem presença de nutricionistas que podem estar aí apresentando técnicas dietéticas, que são formas de preparo que a gente preserva melhor os nutrientes, aproveita os alimentos e evita, sobretudo, o desperdício, favorecendo, acima de tudo, a nutrição. Algo que é comum é os brasileiros vão muito para a internet poder buscar dietas milagrosas e coisas que façam que emagreçam em 7 dias e algo assim. E qual o melhor método para saber ter uma dieta adequada? Olha, primeiro é muito importante a gente conhecer o perfil psicológico de cada pessoa, né? Encontrar uma dieta milagrosa facilmente vai ser uma estratégia para frustração, né? O que as pessoas fazem é que elas gostariam de coisas imediatas que trouxessem um resultado instantâneo e para sempre. Mas a grande questão que as pessoas deveriam pensar é em como manter essa saúde, manter o equilíbrio do peso e da saúde, porque nem tudo a gente pode pensar em calorias e peso. E a forma mais prática de pensar isso é procurar um profissional de saúde que instruísse essa pessoa ao melhor formato de dieta para o perfil psicológico, para o perfil de trabalho, para a sua atividade diária, tanto no trabalho ou se tiver uma atividade física, para o estágio da vida em que ela está vivendo, né? E para as próprias questões de doenças associadas ou não. Carla, muito obrigada pela entrevista, foi um prazer ter você aqui. Eu é que agradeço a presença e a oportunidade de poder estar falando com o público de vocês. Aos que acompanham a programação do Conselho, muito obrigado pela audiência. Fique ligado nas novidades do CRRJ, tanto no site quanto nas redes sociais. Até a próxima! O CRRJ inova mais uma vez e cria um aplicativo gratuito para smartphone. Para acessar é muito fácil, basta realizar download do aplicativo disponível para Android e iPhone. Ao acessar o aplicativo pela primeira vez, você será direcionado para o menu institucional, onde encontrará informações sobre o Conselho, casas do administrador, contato por e-mail e telefone. Agora que você já baixou o aplicativo, não deixe de acessá-lo e saber tudo o que o seu Conselho vem fazendo por você. CRRJ, inovando sempre. Sejam bem-vindos a mais um programa Estudando com o Autor para falar sobre empreendedorismo inteligente com o administrador Eduardo Machado, autor do livro O Ponto da Vitória. Seja bem-vindo, Eduardo. Muito obrigado, é um prazer estar aqui no CRA do Rio de Janeiro, e vamos começar essa entrevista. Sim, então a nossa primeira pergunta é relacionada ao empreendedorismo. E muitos confundem empreendedor com empresário e até mesmo administrador. Qual seria a diferença entre essas profissões? Bem, a confusão ela começa principalmente relacionando o empresário e rotulando mesmo como um empreendedor. Eu defendo que o empreendedorismo, o ato de empreender, ele tem que ser transversal a uma sociedade. O que é isso? Eu preciso ter um empresário empreendedor e, ao mesmo tempo, eu preciso ter um político empreendedor. Eu preciso ter um servidor público empreendedor. Eu preciso ter um economista empreendedor. Ou seja, se o empreendedorismo permear todas as funções, todas as atividades e todas as profissões, nós conseguimos ter uma sociedade e aí extrapolar para um país mais inovador,
mais dinâmico, desenvolvimentista, ou seja, você consegue catapultar o país e gerar uma espiral positiva e constante. Então, eu acho que essa é a função do empreendedorismo. E aí você acaba tendo alguns rótulos diferentes, a confusão do empresário como um administrador. Muitos empresários, inclusive, que não são empreendedores, não entendem a importância de um administrador dentro da sua própria empresa. Se a pessoa passa mal, ela recorre ao médico. Se a empresa precisa de ajuda, muitas vezes ele se auto-intitula administrador. Então, eu acho que esses são os desafios conceituais importantes de serem repetidos e discutidos, porque o administrador, ele se prepara para trabalhar problemas, soluções, desafios e catapultar a empresa para outros patamares. E essa é a importância. Mas o ponto central é trabalharmos o empreendedorismo como elo de ligação da sociedade como um todo. Sim, e quais são as habilidades técnicas para ser um bom empreendedor? Bem, tem habilidades tangíveis e intangíveis. E quando eu falo de intangível, muitas vezes ela vem do acúmulo de experiências, mas vamos ficar um pouquinho na parte teórica mesmo, no primeiro momento. Depois nós vamos para essa parte prática. Eu acho que as habilidades são muitas, que podem ser desenvolvidas desde o momento que você recebe algum tipo de orientação familiar. Então, a orientação, entre aspas, empreendedora, ela vem dos seus pais no primeiro momento. Então, você está, desde o início da sua vida, recebendo determinadas informações e desenvolvendo suas habilidades. Habilidades essas que vão ser base para a sua adolescência e depois para o início da sua vida profissional. Falando da vida profissional, acho que o mais importante é, primeiro, a compreensão do ambiente e das alternativas como um todo. A partir do momento que você compreende, você passa a entender o peso das suas tomadas de decisão. E você começa a trabalhar essas decisões de maneira, isoladas. Depois você começa a interligar essas decisões. E aí você começa a ter resultados e responsabilidades a partir dessas decisões. Então eu poderia citar habilidades como relacionamento interpessoal, ou seja, quanto melhor for o seu relacionamento interpessoal, mais vantagens você vai obter. Então, esse é um exemplo prático. Quanto melhor for a sua formação, teoricamente, você vai ter mais chances de empreender de uma maneira mais qualificada. Não quer dizer que uma pessoa sem estudos, a gente conhece muitos exemplos de pessoas sem estudos que desenvolveram outras habilidades e conseguiram suplantar aquela carência específica dentro de um estudo formal. Então isso é muito dinâmico. A sua pergunta, ela é muito complexa e ela pode ser desenvolvida de diversas formas. Muito obrigado pela entrevista, Eduardo. Foi um prazer ter você aqui em nosso programa. E gostaria de ter aqui você mais vezes, poder tratar também do seu livro e falar sobre as perguntas. Estou à disposição de vocês. Parabéns ao CRA, ao presidente Wagner, que tem feito um trabalho espetacular no desenvolvimento, e a todos que estão envolvidos nesse belíssimo trabalho da TV, da rádio, que é esse tipo de exposição que agrega valor para o administrador. Muito obrigado e foi um prazer estar aqui com vocês. Obrigado, Eduardo. Você que acompanha as ações do Conselho, fique ligado às novidades do CRA junto ao site e também às redes sociais. Até a próxima! O Administração em Debate desta semana fica por aqui. Na próxima semana, um novo programa para você. Até lá!